Mensagem do dia. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 9 e depois do verso 18 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 18 diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Você sabe, como eu sei, que a vocação da terra é produzir frutos. A terra está à disposição para que os frutos que podem ser nela produzidos sejam de fato produzidos. A terra tem uma vocação para a vida, assim como o coração tem uma vocação para a vida que Deus dá. A vocação do coração é viver a vida que Deus dá. Deus criou o ser humano para viver nele, com ele e para ele. O coração do homem é uma terra na qual a semente pode ser plantada e na qual a semente pode germinar a 100, a 60 e a 30 por um. O nosso coração é um lugar propício para a palavra de Deus encontrar espaço favorável a fim de que dê frutos. Esse é o sonho de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Ele disse: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa é a vocação do coração. O texto que nós lemos fala de pessoas cujos corações precisam receber a palavra de Deus, que é a semente. A semente é a palavra. E a palavra tem poder para gerar vida onde ela é acolhida. Quando a palavra entra na vida de alguém, essa vida é transformada. Quando a palavra entra no coração, o coração é mudado. Na verdade, essa é a história da nossa própria vida. Nós um dia recebemos a palavra, acolhemos a palavra. E desde então, a palavra tem feito toda a diferença. E desde então, a palavra tem nos impulsionado. Desde então, a palavra tem nos corrigido. Desde então, a palavra tem nos fortalecido. Quando a palavra, que é a semente, encontra um coração que é a terra, e nesse coração ela é acolhida, coisas acontecem, coisas maravilhosas acontecem. Mas o texto que nós lemos também fala de inimigos dessa palavra, de inimigos dessa semente, de inimigos dessa terra, que acabam influenciando no processo da frutificação. Por que, se a semente é tão maravilhosa,
E se a terra tem essa vocação, que às vezes as coisas não dão certo, por que que às vezes as coisas não saem do jeito que nós gostaríamos que elas saíssem? Jesus experimentou isso na prática no seu ministério. Quando você lê o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, você descobre que Jesus se lamenta por tantas cidades que viram milagres e não se arrependeram. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em ti, há muito teriam se arrependido. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevado aos céus, não descerás ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em ti, há muito Sodoma teria se arrependido. É no capítulo 11, finalzinho, a partir do verso 28, que Jesus faz então o grande convite da salvação. Vinde a mim, vós todos, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aí entra o capítulo 12. E Jesus novamente fazendo milagres, operando, curando enfermos. O capítulo 12 chega a dizer que tantos quantos foram os enfermos que se trouxeram a Jesus, tantos foram curados. Mas os religiosos da época se levantaram contra o Senhor. Começaram a fazer planos sobre como matá-lo. E muitas daquelas multidões que foram beneficiadas pelo seu poder acabaram abandonando-o. Você sabe, como eu sei também, que as multidões que tanto se alegraram com os milagres que Jesus fazia, foram as mesmas multidões que o rejeitaram quando da sua crucificação. Quando Pilatos apresentou Jesus e Barrabás para que a multidão escolhesse quem ela queria fosse solto, a multidão escolheu Barrabás. Que ministério é esse que tem resultados tão antagônicos? Jesus aprendeu na prática o que é ter que lidar com os inimigos da semente. Por isso que quando chega o capítulo 13 de Mateus, que é um capítulo de parábolas, são muitas parábolas que Jesus conta aqui, a primeira com que ele começa é exatamente essa: o semeador saiu a semear, mas nem tudo foram flores na vida do semeador. Nem tudo saiu conforme o planejado. Quem trabalha com planejamento sabe disso, que às vezes nem tudo sai como planejado. Há momentos na vida em que você olha para trás e pensa assim: meu Deus, não era nada disso que eu queria. E o semeador viveu isso na pele. O semeador saiu a semear. A terra tem vocação para produzir. A semente é ótima. O semeador tem que semear mesmo. Mas de repente os inimigos da semente entraram em cena. E Jesus identificou 3 inimigos. O primeiro inimigo da semente são as aves do céu, disse Jesus, que roubam a semente antes mesmo de ela ser acolhida pela terra. São aquelas pessoas que ouvem a mensagem, mas por alguma razão a mensagem simplesmente não lhes faz sentido. No ministério pastoral a gente esbarra com essas pessoas o tempo inteiro. Há alguns anos eu recebi um rapaz no meu gabinete que estava passando em frente à igreja e sentiu um desejo muito grande por entrar. E quando ele entrou, ele disse: pastor, é como se eu tivesse ouvido uma voz dizendo: entra. Conversou comigo, estava vivendo um problema grave, e eu falei com ele sobre o amor de Deus. Ele não conhecia Jesus, não conhecia o Evangelho, falei com ele sobre o amor de Deus, orei com ele naquele dia. Passada uma semana, ele voltou para conversar comigo, conversei com ele novamente, falei do amor de Deus, falei da força que o Espírito Santo pode dar para aquele que confia no Senhor. Numa outra semana, conversamos outra vez, falamos sobre a palavra, o poder da palavra. Numa outra semana eu o encontrei na rua, ele estava desaparecido, há tempos não conversava comigo. O que é que você está fazendo da vida? Encontrei um lugar onde eu recebo uma energia espiritual e eu estou tentando me resolver por lá. E aquilo foi tão triste para mim. Tanto tempo falando com a pessoa sobre o amor de Jesus, falando com a pessoa sobre o poder de Deus, mas aquilo simplesmente não penetrou o coração, não fez sentido. Você tem parentes assim, com quem você fala, com quem você insiste, você já compartilhou do Evangelho com essa pessoa, mas ela simplesmente não entende, e você acha que o problema está em você. Será que eu não falei a coisa certa?
Será que eu não toquei no ponto? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar o pastor, porque aí o pastor vai falar com ela, e aí a palavra do pastor, sem dúvida, ela vai ouvir, e aí o pastor vai e ela não entende. E aí você explica, e lê, e mostra a palavra, mas nada daquilo tem qualquer força. Porque o inimigo já enredou aquela vida de tal modo que quando a semente cai, a ave vem e pega. E não sobra nem rastro da semente. Entende isso? Nós não podemos prescindir da oração. O fato é que nós até temos coragem de falar de Jesus para as pessoas, mas me parece nós oramos muito pouco por elas. Gastamos muito pouco tempo de joelhos em favor daqueles que nós queremos ver salvos pelo poder de Jesus. Diferente do que foi na década de 70, na década de 80, quando as pessoas tinham ainda constrangimentos em falar da sua fé, devido aos constrangimentos gerais, às perseguições veladas. Hoje a gente não tem dificuldade. Ser crente não é nenhuma aberração, não é nenhum problema. A gente nem usa mais a palavra crente, usa a palavra evangélico. Só que nós continuamos orando pouco pelas pessoas. Nas células que eu liderava, e elas ainda fazem isso, antes de convidarmos uma pessoa, nós fazíamos uma lista de oração. Nós vamos orar por essas vidas e depois convidá-las, para que o Senhor já vá trabalhando. O único que pode enxotar essas aves ladronas de semente é o Espírito Santo. E a gente tem orado muito pouco, mulheres que oram muito pouco pelos seus maridos, maridos que oram muito pouco pelas suas esposas, pais que oram muito pouco por seus filhos, e eles simplesmente não entendem a mensagem. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É uma questão espiritual. Por que algo que é tão claro para você é tão obscuro para o outro? Por que algo que fez tanta diferença na sua vida é tão desprezível na vida do outro? Nós precisamos orar para que essas vendas caiam em nome de Jesus. Segundo inimigo da semente que Jesus identifica é a pedra, ou o terreno pedregoso, o terreno onde há muita pedra. O problema não é com a terra, o problema é com a mistura de pedra e terra que faz com que a semente até brote, mas não tenha força para produzir as raízes necessárias a fim de que a planta também tenha força e possa produzir frutos. O que é a terra pedregosa, disse Jesus? É a terra de gente que não tem raiz e que, em vindo o primeiro sofrimento, logo abandona tudo. Nós somos de uma geração, e você sabe disso, superficial, em que tudo é superficial, os relacionamentos são superficiais, pagam-se poucos preços, gente que prefere ficar sempre à margem do que realmente importa. Na espiritualidade, assim, superficialidade, pouco comprometimento. Jesus chama esse tipo de gente sem raiz, gente que não aprofunda. Qual é o problema de você não aprofundar? O problema de você não aprofundar é que quando vem o sol quente do verão, ou o vento arrasador da tempestade, a sua raiz não tem força para te sustentar. Às vezes a pessoa me pergunta: pastor, por que eu tenho que ficar indo à igreja sem parar? Por que eu tenho que ficar participando dos ministérios, das atividades, da célula? Por que eu não posso vir à igreja aos domingos? Já não está bom? Não está bom, irmão. Porque aqui não é um programa de fim de semana. Aqui é o povo de Deus reunido para tentar entender como é que Deus quer que a gente viva a vida. E aí nós estamos aqui para aprofundar, para entender como Deus quer que nós sejamos, para buscar águas mais profundas que nos mostrem a intimidade do nosso Deus. E o fato é que se nós não conhecemos a intimidade de Deus, nessa vida de vir à igreja uma vez por semana e o resto da semana nem lembra que Deus existe, porque a questão não é vir ao lugar em que nós nos reunimos. A questão é viver na dinâmica da fé todo dia. Caso contrário, nós não resistiremos. Como é que você vai fazer quando as lutas chegarem se você não tiver raiz? Se você não estiver num ambiente em que tem gente cuidando de você e você cuidando de outras pessoas? Porque na hora da dor, meu amigo, some todo mundo e você sabe disso. Como é que a gente faz quando dá vontade de desistir, se não contar com os irmãos?
Se a gente deixar para procurar ajuda na hora da dor, é possível que essa ajuda não esteja ali, à disposição. Você sabe disso. Quando as raízes são profundas, o vento não leva. Foi tão interessante começar a morar em Maringá, porque uma das coisas que mais me impactaram quando eu vim para essa cidade foi a riqueza de área verde. As muitas árvores nas ruas. Que a cidade tenha grandes bosques, isso para mim, que nasci em São Paulo, não é novidade. Cresci frequentando o Parque do Ibirapuera, o campus da USP, são áreas muito arborizadas. Mas que uma cidade tenha árvores nas ruas, na frente das casas, no comércio, isso para mim foi muito novo. E eu não imaginava, confesso, que isso tudo seria tão complicado em dias de muito vento e muita chuva. Que é quando as árvores caem, principalmente aquelas que estão doentes, transtornando a vida de quem está perto, transtornando o trânsito. Quais são as árvores que subsistem depois da tempestade ou depois de uma longa estiagem? São aquelas cujas raízes são profundas. Eu estou lendo um livro chamado O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. E eu já estou terminando esse livro, mas veja o que eu encontrei nas páginas 136 e 137, que tratam de quando a filhinha mais velha do Hudson Taylor e sua esposa faleceu no campo missionário, interior da China, onde esse casal servia como missionário. Ela tinha apenas 8 anos. Hudson Taylor foi um dos maiores missionários da história do cristianismo. Ele evangelizou milhares e milhares de pessoas no interior da China. Foi um dos responsáveis por uma explosão de conversões na China. E quando a sua filha, chamada Grace, olha o nome da menina, Grace, quando essa menina faleceu aos 8 anos de idade, ele escreveu uma carta para sua mãe dizendo o seguinte: nossa querida Grace, como sentimos falta de sua vozinha doce pela manhã, um dos primeiros sons que ouvíamos ao despertar e durante o dia e à tarde. Devia ser uma menina bem faladeira, não é? Quando faço os passeios que fazia com seus passos leves e alegres ao meu lado, vem de novo aquele pensamento como um soluço. É possível que nunca mais sinta a pressão de sua mãozinha, nunca mais veja o brilho de seus olhinhos. Entretanto, ela não está perdida. Não escolheria tê-la de volta. Agradeço a Deus por ter sido ela e não outra das crianças chinesas, embora ela fosse o sol da nossa vida. Acho que nunca vi coisa tão perfeita, tão linda, como os restos mortais daquela querida filhinha. Os cílios sedosos e longos, sob as sobrancelhas finas e bem feitas. O nariz tão delicado, a boca pequena e expressiva. A pureza das feições brancas. Ficaram todos gravados no coração e na lembrança. Também seu lindo casaquinho chinês e as suas mãozinhas juntas sobre o peito, segurando uma única flor. Foi extraordinário e tão difícil tirar os olhos para nunca mais vê-la. Ore por nós. Às vezes sou quase vencido pelas tribulações internas e externas ligadas ao nosso trabalho. Mas Deus diz: não te deixarei, nem te desampararei, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim seja. Isso é raiz. Isso é raiz. Eles não teriam nenhuma chance se não tivessem raízes tão profundas. Você não terá nenhuma chance no momento difícil se não tiver raízes profundas. Nós precisamos beber mais nessa fonte. Nós precisamos nos aprofundar mais. Nós precisamos comer mais da palavra. Tente, faça uma experiência na sua vida. Vá num restaurante uma vez por semana, num dia de domingo. Faça uma boa refeição e não coma mais nada pelo resto da semana. No outro domingo você coma de novo no restaurante. A mesma quantidade, não exagere. Porque se exagerar, começa a demorar demais, não é? Então coma a mesma quantidade. E depois só volte a comer no próximo domingo. Você sobrevive? Faça isso pelos próximos 20 anos. Você dá conta? Só que é o que a gente faz às vezes com a nossa vida espiritual, né? Nas minhas leituras dessa semana eu estava lendo a revista Ultimato. E na revista Ultimato foi publicada uma entrevista com o arcebispo de Londrina, o senhor Orlando Brandes. Veja o que ele diz, o arcebispo de Londrina. A meditação da palavra deve ser diária e não menos de meia hora por dia. A Bíblia deve vir antes do catecismo e de outros livros.
Nossa catequese deve ser dada com a Bíblia. Os ministros da palavra, os sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas, devem estar nas rádios, jornais, esquinas da rua, casas e templos, divulgando as Escrituras. A palavra de Deus, mais precisamente a Bíblia, deve estar na mão de cada criança, cada jovem, cada casal, cada cristão. Na verdade, a tese que esse arcebispo tem defendido é que a Igreja Católica precisa voltar a ser bíblica. Caso contrário, morre. Que o povo de Deus tem que ser um povo da Bíblia. Caso contrário, não se sustenta. Nós precisamos ler a Bíblia diariamente. Caso contrário, não ficamos em pé na hora da tribulação. E aí vem o terceiro inimigo que Jesus identifica, e com ele nós vamos encerrar a nossa meditação de hoje. Terceiro inimigo que Jesus identifica são os espinhos. Você já deve ter visto, obviamente já viu, aquela planta cheia de espinhos que não tem quase flor nenhuma, a não ser uma flor bem pequenininha na ponta. Mas todo o tronco da planta e toda a planta é só espinho. E as pessoas usam aquela planta para afastar, afugentar as crianças, não é? Então coloca em torno do jardim da casa, coloca ao pé do muro, coloca em lugares em que não querem que outros acessem, que crianças acessem, que animais, pequenos animais acessem. São espinhos que fazem com que não haja possibilidade de outra vida senão a vida do espinheiro. Você não encontra um jardim em que no meio dos espinhos brote uma flor maravilhosa, um lírio, por exemplo, uma orquídea, por exemplo. É muito difícil que isso aconteça. Onde você encontra aquele espinheiro, você só encontra o espinheiro. Imagine uma pessoa que olha para o espinheiro e pensa assim: o espinheiro é útil, mas é muito feio. Eu preciso plantar flores no meio do espinheiro. Então jogar sementes no meio do espinheiro. Esse projeto não dará muito certo. É o que às vezes nós fazemos com a nossa vida espiritual. E é isso que Jesus está denunciando aqui. O que Jesus está dizendo é que o inimigo da semente é esse jardim do coração tão cheio de espinhos, que quando a semente é lançada, ela tem que concorrer com os espinhos. E o que são os espinhos? São os cuidados desse mundo, as ilusões da riqueza, os projetos pessoais, as carências individuais, os sonhos que nós temos de sermos aquilo que nós queremos ser e não o que Deus quer que nós sejamos. E nós estamos tão comprometidos com isso que o máximo que a gente aceita é que se plante uma flor diferente no meio dos espinhos, mas não que se arranque os espinhos. E a proposta do reino de Deus é radical, tem que arrancar os espinhos. O seu jardim fica melhor sem esses espinhos. Você sabe que uma das áreas mais frustrantes do ministério pastoral é o aconselhamento, não é? Na verdade, não é que o aconselhamento seja a área mais frustrante. Eu acredito que o aconselhamento talvez seja frustrante ou tão frustrante quanto é a pregação, por exemplo. Mas a diferença é que na pregação você não sabe exatamente o que as pessoas vão fazer com a palavra que ouviram. Agora, no aconselhamento, e por isso ele é frustrante, você vê na hora o que a pessoa faz com as palavras que você lança feito sementes. Como muitas vezes aquela planta nova não subsiste em meio a tanto espinho. E você diz para a pessoa: olha, perdoe. E ela diz: eu não posso. E você diz: ame. Ela diz: eu não consigo. Você diz: olha, tenha fé. E ela diz: eu já cansei de ter fé, pastor. E você diz: olha, faço o que a palavra de Deus manda. Mas eu faço o que a palavra de Deus manda e nada dá certo para mim. Nada serve. Por quê? Porque na verdade é uma cultura que está por trás disso. Qual é a cultura evangélica hoje? Eu preciso de um tipo de planta que conviva com os meus espinheiros. Eu não quero arrancar nenhum espinheiro da minha vida. Eu não quero abrir mão de nenhum cuidado, de nenhuma carência, de nenhum projeto de autoestima, de nenhum comprometimento com o meu próprio sucesso. Eu não quero. Eu quero uma planta que conviva com isso e mais, que viabilize isso. Eu quero uma planta que enfeite o meu espinheiro e não que o condene, e não que o questione, e não que o confronte, e não que o jogue fora. Por isso que a única planta que está sendo disponibilizada hoje nesse projeto é a chamada planta artificial. É a única planta que o seu espinheiro não mata. A planta artificial. De modo que o evangelho hoje tem sido artificial para conviver com o espinheiro. Eu quero uma igreja que enfeite o meu espinheiro.
e não que o mude, e não que o extirpe da minha vida. E aí, você até consegue enfeitar o espinheiro, mas com o passar do tempo você vai se frustrar com a sensação de que aquela planta é sempre a mesma. Porque esse é o problema de planta artificial, não é? Ela nunca muda. Ela nunca muda nada. Ela só suja. A única coisa que a planta artificial faz é sujar. É guardar poeira. É escurecer nas suas cores. É ficar opaca. Perder a graça. Perder o brilho. Coisa que não acontece com uma boa planta natural. Você tem que decidir se você quer o evangelho vivo e verdadeiro ou se você quer uma planta artificial para combinar com o seu espinheiro. Se nós não estivermos dispostos a abrir mão dos cuidados desse mundo, não vai funcionar. Não tem uma mensagem que eu te dê, meu irmão, que viabilize os seus projetos individuais. Não tem, não consigo, não é o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Não fui chamado pastor para isso, para fazer você acreditar nos seus sonhos. Não, eu vim aqui para dizer para você que você deve morrer para si mesmo. Não estou querendo te induzir a crer que tudo vai dar certo. Estou querendo te desafiar a crer que tudo já deu certo em nome de Jesus. Mesmo que tudo dê errado. Que em Cristo nós somos mais que vencedores. Embora tenhamos que lutar dia a dia com os mesmos problemas. É só num terreno sem espinho que isso funciona. Você entende isso? Ou o Senhor é a nossa alegria, ou os espinheiros continuarão dominando o nosso jardim. Ou o Senhor é nosso prazer, ou os espinheiros continuarão sufocando todo tipo de planta que a gente tentar plantar lá. Ou Jesus é o centro da nossa vida, da reunião da célula, do encontro de discipulado, do culto na igreja, da leitura diária da palavra. Ou Jesus é a razão de nós fazermos tudo isso, ou nós vamos continuar precisando de uma planta artificial para o nosso espinheiro. A sua terra é ótima. Os inimigos que são um problema. O que precisa tirar são as aves, e nós vamos orar hoje em nome de Jesus para que o Espírito Santo enxote essas aves. O que precisa tirar é a pedra. Quando você vai trabalhar a terra, você precisa tirar a pedra. Senão não adianta jogar semente ali, a planta não vai ter raiz, porque a raiz não perfura a pedra. O que a gente vai orar nessa noite é para que você tenha a coragem de deixar Deus arrancar esses espinhos, passar com a máquina dele ali, arrancando esses espinhos, pondo fogo neles, eles não são necessários. Você vai ter o mais lindo jardim em nome de Jesus, com as mais belas flores. E não precisará protegê-lo de nada, nem de ninguém, nem das crianças, nem dos animais, porque o Espírito Santo guardará o seu jardim. É isso que acontece quando os nossos projetos pessoais morrem diante de Deus. Os projetos de Deus se cumprem na nossa vida. E eles são maravilhosos. Queria orar com você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nós vamos ter um tempinho de oração. A terra é boa, meu irmão. E a semente, então, essa é maravilhosa. Só que se você já identificou que na sua terra ainda tem pedra, ainda tem espinho, as aves ainda estão por lá roubando a semente, eu gostaria de orar com você, porque a sua tendência é de achar que você não dá certo para coisa, que o seu coração é que não presta. Na verdade, o coração tem vocação para produzir. Deus fez você, Deus criou o seu coração. Você pode produzir muito fruto, só precisa preparar bem a terra para receber bem a semente e deixá-la germinar. Senhor, mexe na minha terra, Pai, mexe na minha terra, tira fora a pedra, tira fora o espinho. Eu quero estar preparado para o dia difícil, com raízes profundas, que alcancem águas tão escondidas, mas que estão lá. Quando o sol queima forte, o verão é cruel, só as mais profundas raízes conseguem beber a água que está presente lá embaixo. Há lençóis de águas vivas nas profundezas da vida cristã. Nós só precisamos mergulhar mais fundo, penetrar mais para dentro, deixar Deus conduzir. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, desejosos por experimentarmos algo mais do Senhor, viver novas experiências, crescer, amadurecer. Sabemos que o dia difícil é inevitável. A diferença entre uns e outros não é que uns sofrem e outros não. A diferença entre uns e outros é que uns sofrem com fé e outros se desesperam.
Mas nós não queremos estar entre os que se desesperam. Nós queremos estar entre aqueles que confiam no Senhor, e por isso são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos. Senhor, faz o milagre que só tu podes fazer. Cumpre a tua palavra, meu Deus. Tira fora os espinhos da nossa vida, os cuidados, as ilusões, os projetos de autoestima que nós carregamos tão longe. Somos tão incapazes de tirá-los fora, mas o teu Espírito pode fazer isso. Faz isso em nós, meu Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.